Olá, amigão. Olha só, responde aí. Se puder, qual é o peso que relacionamento tem pra você? E vê bem, eu não estou falando sobre relacionamento marido e mulher, até poderia, mas não. Estou falando sobre amizade, companheirismo. Que valor tu dá para isso? Se tornando mais objetivo, uma verdadeira amizade, companheirismo, de 0 a 10, que nota tu daria? Já voltamos nessa questão. Deixa eu mostrar para vocês aqui aonde é que eu tô. Eu tô aqui no interior, uma região mais afastada do Capão do Leão, do centro, da região central, mais interiorana. É um lugar lindo, muito bonito. E eu gosto desses ambientes verdeados de natureza, onde a gente sente esse aroma natural maravilhoso. E alguns momentinhos atrás a gente sentiu até um aroma, digamos assim, não tão mas é o aroma natural, é o cheiro natural da natureza. Um gambá passou próximo aonde nós estávamos e deixou o cheirinho característico dele. Nós estamos, eu e a Cris, na casa de uma família, nós viemos visitá-la e viemos também acompanhado de outras famílias. E é maravilhoso quando a gente se relaciona, quando a gente senta-se e conversa, compartilha o coração, não por conveniência, mas porque a gente descobre que estar com amigos não tem preço. É bom demais. E eu volto nessa questão. Que valor tem isso para ti? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, o escritor deixa escrito, registrado o seguinte, ele diz assim: mais vale 2 do que 1. Por quê? Porque se um cair, o outro o erguerá, o auxiliará. Mas se ele cair e não tiver quem o auxilie, como é que vai ser? Como é que vai ser essa coisa? Relacionamento é algo que precisa ser valorizado, amizade precisa ser valorizada. Esse tempo que a gente vive é um tempo em que parece que não, é um tempo que parece que não se tem tempo, com perdão da redundância, de edificar amigos, de construir companheirismo que dure. Parece que a gente não tem mais. Por quê? Alguém vai dizer porque a gente trabalha demais. A gente trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, às vezes de noite, às vezes feriados. Então a gente já não tem mais esse tempo, eu vou chamar um tempo de qualidade, mas não nos sobra tempo. É uma verdade. Na verdade, o tempo está escasso, está curto. E daí a importância de discernir, entender esses tempos para edificar, construir e valorizar o tempo, por menor que seja, esse tempo de qualidade, esse tempo que se constrói uma amizade, uma companhia, algo que não tem preço. Que é um exemplo claro disso, Jesus. Jesus construiu amizades. Os seus discípulos andaram com ele 3 anos. Jesus construiu amizade. Jesus foi modelo de como é que deve ser. E não era apenas com eles. Jesus tinha prazer em companhias.
seja na casa de mestres da lei ou não, Jesus tinha prazer de estar lá. Por quê? Porque Jesus era o contraponto daquilo que aquela sociedade, aquela realidade apresentava. Jesus era o contraponto exato para uma sociedade que vivia pelas aparências, vivia para si e não para o outro. Jesus veio para instaurar um modelo diferente. Ok, seus discípulos não estavam com ele todo o tempo. A realidade, a verdade é essa. Seus discípulos não estavam com ele em todo o tempo. Isso fica claro no jardim, quando ali momentos antes, um tempinho antes da sua crucificação, Jesus está no jardim do Getsemane, Jesus está angustiado. A Bíblia diz que o seu suor se torna como gotas de sangue, tamanha era a sua angústia. Jesus vai até seus discípulos e os encontra dormindo. Ele acorda, volta, vai de novo e eles estão dormindo. Mas Jesus edificou, Jesus ensinou o que era uma amizade. Em uma conversa que Jesus tem com seus discípulos, Jesus diz assim: eu não tenho chamado vocês mais de servos. Vocês são meus amigos. E olha o que acontece quando Judas vem com aquela turba para prender Jesus. A palavra de Jesus, a frase de Jesus para aquele homem é: amigo, aqui vens. E Jesus não estava sendo cínico. Não. Cinismo não é uma característica, nunca foi e jamais seria da pessoa de Jesus. Aqui vens, amigo, é uma palavra que ele valoriza, é uma palavra que ele tem um valor tão incomensurável. A amizade, amigo, ele não poderia agir diferente. Então, que peso tem isso para ti, querido? A gente vai observar muitos das nossas relações, família, quem sabe, vivendo uma constância de guerras interiores, problemas. Por quê? Porque falta um companheiro, falta um amigo para conversar, falta alguém que sente e que a gente consiga abrir o coração. Falta essa pessoa. Nós não encontramos, então acabamos muitas vezes por ficar doente. E aí, se temos dinheiro, corremos para um psicólogo. Pagamos, ele nos ouve. E isso jamais é não valorizar a pessoa do psicólogo, não é isso. Eu estou dizendo que porque não temos amigos, porque não temos relacionamentos que duram, nós acabamos por buscar um tratamento, vamos dizer assim, paliativo. Se eu não tenho amigos de fato na minha vida, companheiros que sejam meu auxílio, parece que tudo acaba por se tornar paliativo. Pensa nisso, querido. Designa o tempo, a ocasião, por menor que seja, e invista para edificar amizades. Elas vão fazer toda a diferença quando vier aqueles dias maus. E eles sempre vêm. Eles sempre